Pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Daniel, tá? Sou um dos professores da equipe do CRM na mão. Geralmente comigo vocês vão trabalhar na área de pediatria, tá? E eu vou deixar aqui gravado já um material para todos vocês, tá? Esse material é muito importante para que vocês possam, né, estar estudando de forma prévia as mentorias, tá? O que que é, tá? Eu vou deixar gravado para vocês para poderem assistir outras vezes, se necessário, tá? O que é o que a gente chama de esqueleto, tá? O esqueleto da pediatria, tá? A gente, como equipe, vai procurar gravar de todas as áreas para que vocês tenham acesso a todas, tá? Então vamos lá. Vamos procurar não fazer muito extenso, tá? Para ficar um conteúdo bem compacto para vocês e bem completo, tá? Então vamos lá, tá? Sempre que a gente fala, né, de revalida, a gente sempre orienta as pessoas, né, que vão fazer essa prova, que preparem o seu esqueleto. Ah, mas o que seria o esqueleto, tá? O esqueleto seria aquele conjunto de coisas que você não pode esquecer de perguntar no dia que você for fazer sua prova, tá? Por quê? Porque é essencial para você ter aí, é, poder ir completando, né, o que a gente fala, né, de checklist, né? O checklist da prova, porque o Revalida nada mais é do que é, completar esse checklist aí de forma íntegra, né? Porque se você saltar, né? Vamos supor, você foi lá e conseguiu diagnosticar logo no comecinho qual que é o caso clínico, né? Você vai acabar saltando um monte de coisa e vai acabar perdendo muito ponto, tá? E essa pressa, né, em resolver pode acarretar o quê? De trazer uma nota baixa numa estação que você poderia sair muito bem, tá? Então, pessoal, procurar fazer o checklist aí, ó, passo a passo, tá? Principalmente naquela estação que você já sabe o que que é o diagnóstico, tá? Porque você vai lá e salta direto para o diagnóstico, você vai acabar tirando aí 3, 4, se acertar diagnóstico e tratamento. Só que você vai perder o resto dos pontos, tá? Então não é vantagem, pessoal. É essencial estar fazendo aí o checklist de forma completa, tá? Então vamos lá. Na introdução, o que que eu trago para vocês aqui? Sempre que forem em começar a prova, né? Ir lá e se apresentar. Olá, com licença. Se apresente o nome completo para a câmera, né? O crachazinho, né? Agora tá vindo aí com os QR Code lá, ler, né, para poder identificar vocês e depois aí poder fazer essa correção, tá? Sempre que for ingressar na sala, né, vocês vão ter esse tempinho aí, curto, mas assim, vão conseguir ir observando o cenário, né? O cenário que vocês vão estar realizando a prova, né? Não esquecendo, pessoal, que isso daí é um cenário, né? Cenário literal. Foi preparado para vocês, né? Aquilo ali nada mais é do que um teatro, tá? Onde o ator principal serão vocês, tá? De forma de avaliar. Então, vai observando tudo, pessoal. Se nessa sala tem uma maca, se esse paciente é um adulto, é uma criança, onde que ele está? Se ele está em pé, se ele está sentado, se ele está deitado numa maca, se ele está andando, se ele está expressando que ele está nervoso, presta atenção, tá? Tudo que for um pouquinho diferente, com certeza foi preparado para vocês. Observa o que tem sobre a mesa, tá? Sobre a mesa, pode ter papel, pode ter calculadora, pode ter um gráfico, pode ter um compasso, pode ter um monte de coisa. Então, observe o que tem lá. Se tiver alguma coisa, tenha certeza que aquilo ali foi deixado para vocês, tá? Não foi um acidente, né? Nossa, esqueceram uma tabela aqui. Não, pessoal, foi de propósito, tá? Observar se esse paciente, né, ele está com algum dispositivo, tá? Se ele está ali com uma máscara laríngea, se ele está com alguma coisa simulando um tubo, se ele tem uma via periférica, né? Que como já caiu na pediatria, né? Um paciente, né? Uma criança, que ele tinha sido feito o primeiro atendimento no posto, e aí ele estava desidratado, iniciou a hidratação endovenosa no posto, e o paciente chega, né, para você, na estação lá, com acesso. Teve gente que acabou ignorando esse fato e perdeu ali, né, o feeling, né? Pô, tinha que ver que esse paciente já estava melhor do estado de hidratação, ou seja, ele já estava um pouco melhor, né? Ele já estava com algumas condutas médicas, né? Então, prestar atenção nisso daí.
e observar sinais vitais. Em algumas circunstâncias, eles já estão deixando sinais vitais para vocês logo no começo, tá? Por que eu falo assim logo no começo? Porque eles vão deixar, por exemplo, na parede, tá? Pode deixar lá na parede os sinais vitais, simulando um monitor, tá? Então, prestar atenção. Às vezes vem na própria fichinha, né, no card inicial de vocês. Então, sempre observando esses detalhes, tá? E preparado, pessoal. Se você está preparado para alguma coisa desse tipo, fica mais fácil, tá? Então, uma vez que tiver lá dentro da sala, já fez aquele passo inicial, o que que eu sugiro, tá? Eu sugiro que vocês se sentem, se ponham à vontade, realize a leitura do card de forma integral, tá? Leia todo o card. Eu sugiro, tá, que leiam em voz alta. Por quê? É uma forma de já quebrar o gelo, tá? Quebrar aquele gelo da tensão de entrar na prova. Outra, né, quando você está lendo em voz alta, você também está escutando, né? A maioria das pessoas consegue fazer dessa forma, tá? Mas a gente trabalha com pessoas que não, tá? Ou mentorados que virem e falam assim, cara, doutor, olha, se eu leio alto, eu não consigo entender. Pronto, beleza. Não leia em voz alta, leia do jeito que você consiga entender. Porque não é obrigatório realizar a leitura do card em voz alta, tá? Não é obrigatório, mas uma sugestão, tá? Mas tem que ser o jeito que você está mais adaptado, tá? Não vai querer agora, em cima da prova, querer mudar tudo, tá? Então, você já está acostumado com uma leitura só visual e com dificuldade de entender quando lê, não faça isso, tá? Porque vai demorar tempo para você se adaptar e pode ser um prejuízo na sua prova, né? Então, releia o card, tá? Ou preste muita atenção no cenário de atuação. Você está atuando aí uma unidade primária, uma unidade secundária, uma unidade terciária. Porque desde aí você vai conseguir ver o quê? Ter uma ideia do que você pode ter, entendeu? Imaginar que você está aí no nível primário. No nível primário, provável que vai cair aí um paciente de gravidade, que vai precisar de uma internação, tá? Que vai precisar de um procedimento cirúrgico. Então, sempre prestar atenção. E, bom, e se ele cair e você tiver numa unidade primária, você vai ter que fazer o quê? Regular esse paciente, pessoal. Então, presta muita atenção, tá? Porque isso daí vai ser tomado, tá? Você vai ter que se ambientalizar com o lugar que vai estar sendo tomada a sua estação, tá? Então, prestar muita atenção nisso daí, porque pode requerer condutas médicas, como já foi tomado, né, no Revalida, paciente que caiu infartado na UBS. Que foi o que aconteceu? Tinha que regular ele com unidade adequada, né? E como que é esse transporte? Transporte feito com médico, porque é uma suspeita de infarto, tá? Um quadro clínico bem sugestivo de infarto, e, bom, no final era um infarto mesmo, tá? Mas, enfim, então prestar muita atenção. E, pessoal, leia com muita atenção as tarefas solicitadas, porque esse vai ser o guia de vocês. Tem que ver lá, tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, e vai vendo, tá? Se algum momento você se perder nesse meio todo, tá? Você se perdeu nesse meio todo, o que que você vai ter que fazer? Volta na tarefa, tá? Volta lá na tarefa, que aí você vai fazer o quê? Vai ver o que você já fez, o que não fez. O que já foi feito, vida que segue. Se não foi feito, aborda o tema novamente, tá? Se perdeu, apela, tá? Volta lá, tarefas solicitadas que você vai conseguir se localizar na prova, tá? Bom, feito isso, o que que vamos ter que fazer, tá? Pessoal, como se fosse uma consulta, tá? Anamnese, tá? A anamnese do paciente, tá? E o que sempre a gente orienta? Realizar essas perguntas em blocos. Ah, que seriam perguntas em bloco, né? Perguntar: oi, boa tarde, tudo bem? Você se apresenta, né? Senta, né? Já se apresentou, falou: oi, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Dr. Daniel, eu que vou realizar o seu atendimento no dia de hoje. Sou médico da unidade, alguma coisa do tipo, tá? E aí você vai ler seu card e vai. Me perguntou: boa tarde, tudo bem? Pode me informar, por favor, seu nome, idade, estado civil, profissão, religião, procedência, nome e idade do seu filho, pensando em pediatria, tá? Se for em pediatria, tem que ter essa ressalva, tá, pessoal? Em algumas circunstâncias, se for algum paciente aí idoso, ou um acamado, que não fala, também prestar atenção, que eventualmente pode ser que seja necessário essa conduta, tá? Então, prestar atenção nesses detalhezinhos, tá? É, E uma coisa que o Revalida vem tomando bastante, tá?
que sempre vale um pontinhozinho ali, vale 0,2, 0,25, mas é ponto, pessoal, não pode perder, é que você, tá, mencione ao menos uma vez o nome do paciente, tá? Então, vamos supor, você perguntou lá, como que é seu nome? Bom, boa tarde, meu nome é José, tenho 33 anos, sou casado e sou pedreiro. Beleza. Então, aí, quando você for tomar a palavra novamente, eu falo, muito bem, José. Com o que que eu posso ajudar o senhor e o seu filho Mateus no dia de hoje, tá? Já fala logo no início, pessoal, para não ter o perigo de faltar, entendeu? Prestar atenção nesse detalhe aí que está sendo tomado com bastante frequência nas provas, tá? Geralmente toma ali em medicina, família e comunidade, mas pode ser que tomem em outro lugar também, tá? E continuando com a anamnese, né, é realizar a famosa aí Alicia Fredusa, né, com o objetivo do quê? De investigar, né, o motivo de consulta do paciente, né, investigar o quê? Quando começou, a localização, intensidade, característica, irradiação, fatores agravantes e atenuantes, tá? A frequência, duração e sintomas associados, tá? Ah, mas eu gosto de usar outra frase. Tudo bem, não tem problema, pessoal. Aqui é uma sugestão, tá? Até mesmo porque, assim, esse daqui eu deixo como uma orientação, tá? Mas o importante é vocês terem um de vocês, tá? Que estejam bem acomodado a ele, para não, na hora do nervosismo, não faltar nada, tá? E vamos lá, dando seguimento, tá? Na anamnese, principalmente na pediatria, pessoal, falou de febre, tá? Paciente, quando falou para o paciente, tá com febre, já abre uma segunda caselinha aí, né? E já pergunta, tudo muito bem, teve febre. E ele apresentou convulsão, teve movimentos involuntários, cianose periférica. Essa febre foi aferida? Como que está o padrão da febre, né? Uma febre de difícil manejo, uma febre que você dá medicação, nem 2 horas ela ainda já está lá de novo, tá? Sempre perguntar isso daí quando mencionarem paciente febril, tá? O Evalida adora, tá? Adora. E o mesmo acontece, paciente, com o paciente que apresentar o quê? Diarreia ou vômitos. Por quê? Investigar como que é essa característica, né? Quando começou, se teve muitos episódios, tem a presença de muco ou de sangue, tá? Se são vômitos alimentícios, tá, pessoal? Investigue isso daí também, tá? É importante. Muitas vezes, assim, a gente, na hora da pressa, acaba esquecendo alguma coisinha e pode perder esses 0,3 pontinhos aí que pode fazer falta, tá? E é essencial garantir esses pontinhos iniciais. Investigar, né, os antecedentes patológicos, né? Você pode ser, antecedentes patológicos podem ser investigados de distintas formas, tá? É, mas o que que a gente orienta, né? Eu, pelo menos, acho bastante importante. Primeiro, perguntar se tem algum problema de saúde. Mas não fica assim muito solto, entendeu? Tem algum problema de saúde? Pô, porque pode ser muito vago, entendeu? Então pergunta, tem algum problema de saúde como hipertensão, diabetes, algum câncer, dislipidemia, é, anemia falciforme, alguma anemia, algum câncer, alguma coisa, ainda mais dirigindo aí meio que para a estação que você tá? Então, não fala só problema de saúde, tá? Porque vai ficar muito, 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 muito aberto, tá? Investigar, pessoal, a gente corrige prova, a gente vê, faz mentoria, muita gente esquece o quê? O uso de medicação contínua. Tem que ter, tá? Em todos, tá? Nas 10 estações tem que perguntar. E ter, né, perguntar se toma, né, e qual que toma, tá? Ter atenção, né, principalmente aí na pediatria, né, se faz o uso das vitaminas, né, o ferro, né, ou vitamina D, que a gente sabe que já está indicado aí, né, pelo Ministério da Saúde. Então, é interessante perguntar, porque muitas vezes, assim, não vai ser mencionado, tá? E se toma alguma outra medicação, tá? Para alguma doença, tá? Quanto à gestação, né? É sempre interessante perguntar, principalmente naquele paciente que é inferior a 2 anos, tá? Eu falo 2 anos, mas pode ser que caia uma criança de 5 anos e eles perguntem, até pode, tá? Mas não é o mais frequente, tá? O mais frequente aí é durante aquele paciente que está na lactação, ou seja, até os 2 anos de idade, perguntar, né, se como que foi a gestação, se uma gestação desejada, se teve alguma intercorrência, né? Como que foi a via do parto, tá? Principalmente aí se for lactante, tá?
Eventualmente pode perguntar de outras faixas etárias, mas não é tão frequente, tá? Perguntar aí depois do parto como é que foi, né? Se foi pro quarto, se teve que ficar numa UTI, se precisou de algum apoio da equipe de reanimação neonatal, tá? Investigar isso daí também. Isso daí vocês vão perder nada, 5 segundos para perguntar isso daí, e é válido, tá? Investigar, pessoal, como que é a alimentação da criança, tá? Principalmente em quem? No lactente, tá? Se é uma lactação, aleitamento materno exclusivo, se é misto, ou se não, se é por fórmula, tá? Perguntar, principalmente aí na faixa etária, porque às vezes cai aquela criança de 6 meses que está na introdução alimentar, né? Então, prestar atenção nisso daí também, tá? Investigar o que? Alergia, pessoal. Eu coloco aqui medicação, mas também ter atenção se tem alergia a alguma outra coisa, tá? Algum alimento que já sabe, por exemplo, ovo, né? Ou alguma outra coisa, principalmente aí pensando nas crianças menores, tá? Se tem alergia à medicação ou até mesmo algum tipo de alimento que seja conhecido, tá? Para evitar, né? E, pessoal, que não pode faltar de jeito nenhum, mas de jeito nenhum, de jeito nenhum, tá? Tem que pedir, tá? Tem que pedir a caderneta da criança ou até mesmo a caderneta vacinal. Por quê? Geralmente, né, vai ser eu vou falar assim: "Ah, não trouxe, né? Esqueci, mas está completa". Então aí você vai orientar o quê? "Olha, sempre que vier na consulta, procura trazer essa caderneta para a gente estar controlando, tá? Ou se vier, geralmente está faltando alguma coisinha, tá? Aí vocês vão ter que prestar atenção ali e ver, às vezes falta alguma vacina, tá? Então, sempre que vier a caderneta da criança, é porque vai ter que usar ela ali, geralmente, tá? Geralmente tem alguma coisinha ali que vai ter que ver, tá? Pode ser uma vacina que ficou faltando, pode ser um teste do pezinho que não foi feito, ou um teste do pezinho que tem alguma alteração, prestar atenção sempre que vier a caderneta da criança, tá? Investigar também sobre os hábitos, né? Bom, alimentação, como a gente já falou, né? Ainda mais se for uma criança já um pouquinho maior, se faz atividade física, a qualidade do sono, se essa criança vai para a escola ou para a creche, por quê? Dependendo da doença que ela apresentar, talvez você tenha que isolar ela, talvez tenha que fazer uma notificação compulsória. Então, prestar atenção, tá? Se essa criança ela está só em casa com os pais, né? Se tem irmão, né? Se tem irmão, é, investigar ali, né, mais uma vez nos hábitos, né, se não perguntou lá na frente, né, se não teve vômito, se não teve diarreia, se não teve nada, investiga e como que estão os hábitos, né, diurese, catarse, notou alguma diferença, tá tudo em ordem, quantidade, cor, e cuidado, porque às vezes, o que que eles falam, né, quando o paciente, por exemplo, está com a hematúria, né? Se você não for específico ali em mencionar a hematúria, né? Apresentar alguma alteração da urina, pode ser que eles não falem nada, ou pode ser que falem, que te ajudem um pouquinho, né? O doutor pode ser um pouco mais específico, tá? Então, já fala de forma mais específica. Ó, apresentou alguma alteração no aspecto, ou na cor, ou na quantidade, ou no cheiro da urina, ou das fezes? Pergunta sim, tá? Que aí não vai ter como escapar aí o ator, tá? Então não vai deixar de perguntar, é essencial. Em algumas circunstâncias também, investigar se tem rede de apoio, né? Porque às vezes a criança vai precisar ser internada, tá? Ou então não tem com quem ficar, ainda mais agora, né? Que pode ser que caia alguma coisa que vocês tenham a escrever, de repente fazer um atestado, né? Um atestado para criança, né? Um atestado de acompanhante, uma declaração, tá? Então, sempre tá atento aí nas atualizações que o Revalida traz para a gente, tá? Então, mais uma vez aí, né, como investigou lá os antecedentes pessoais, investigar os antecedentes familiares, alguma doença familiar, diabetes, hipertensão, câncer, anemia falciforme, ou outras, tá? Outras coisas, né? Se tem algum problema aí de osteoporose congênito, sei lá, alguma coisa, uma fibrose cística, tá? Prestar atenção em coisas assim que podem ter esse elo familiar, tá? Ninguém pergunta os dois juntos, né? Ah, você ou na sua família tem alguém que apresenta alguma doença, como hipertensão, diabetes? Pode ser? Pode também, pessoal. Pode também, tá? O importante é treinar e perguntar dos dois. Pode ser junto ou pode ser separado, um de cada vez, tá? Bom, terminou essa parte da anamnese, tá? A anamnese, pessoal, vocês devem estar terminando ela aí com uns 3h30, tá?
3 minutos e 30, 4, não deve exceder isso daí. Por quê? Porque não vai faltar tempo lá no final, pessoal. Então, fica de olho no reloginho, tá? Prestando atenção aí, a anamnese, ela bem realizada, ela deve estar sendo concluída aí por volta dos 3 minutos e 30, 4, não mais que isso, tá? Depois de realizado isso, vai partir para quem? Exame físico, tá? Exame físico, paciente, sempre, pessoal, sempre pedir autorização para o paciente, tá? Ou para o responsável, se for uma criança. Ó, boa tarde, tudo bem? Gostaria de realizar o exame físico. O senhor autoriza? A senhora autoriza? Tá? Tem que ter, né, essa comunicação aí com o ator ou com o paciente, tá? Tem que ser bem claro, tá? Mencionar, né, que vai realizar a higiene das mãos, o uso de proteção, de equipamento de proteção individual, né? Máscara, gorro, capote, luva e óculos. Pessoal, eu sugiro falar, tá? Porque de repente você não fala e tinha que falar, tá? Se você falar, você não vai perder nada, tá? E você vai perder quanto tempo aí? 3 segundos para falar? Bom, eu vou realizar a higiene das mãos, colocar máscara, gorro, capote, luvas e óculos. Vai gastar quanto tempo? 4 segundos? Não compensa falar, tá? Porque às vezes, justo na estação que você não perguntar, era que tinha que falar, e aí vai ficar faltando, pessoal. Aí não tem mais como chorar, tá? Após isso, solicitar os sinais vitais, tá? Pode dizer, solicito os sinais vitais, mas eu oriento, assim, e falando, né, quais são, né? Pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, peso, IMC, saturação de O2, e importante também, tempo de enchimento capilar, pensando aí no paciente um pouquinho mais grave, tá? Então, fala assim, tá? Habitualmente aí, quando tá falando nas provas pelo que a gente viu aí nessa última, quando o candidato já fala sinais e tal, eles já vem com o card, tá? Mas continua falando, pessoal. Fala certinho, porque se de repente, né, no checklist lá, né, no gabarito, tiver que você tem que mencionar, se você não mencionou, você vai perder, tá? Por mais que eles entregarem de forma errônea, tá? Então, se não falou, não pontuou. Então, é bom falar, tá? Solicitar ectoscopia de pele e mucosas, tá? E mencionar que vai fazer horoscopia, otoscopia, tá? Essa última prova que teve, pessoal, teve aí quem não falou horoscopia, né? Acho que foi horoscopia, isso. E, nossa, um monte de gente perdeu ponto, valia meio ponto, tá? Uma palavra valia meio ponto, pessoal, valia muito ponto, tá? Horoscopia. Quem foi lá falou, vou realizar exame físico, ganhou meio. Se falou a horoscopia, mais meio. Cara, 1 ponto para fazer exame físico, não pode perder, pessoal. Olha só como que era a quantidade de ponto, uma loucura, tá? Não pode perder, tá? E mencionar que vai realizar o quê? Inspeção, palpação, percussão e ausculta por aparato, né? Aí seja ele respiratório, cardíaco, abdominal, né? Avaliar membros periféricos, faneiras, a pele de forma geral. E em algumas circunstâncias aí é interessante também falar que vai avaliar a presença de sinais meníngeos, né? Se é um paciente aí, uma certa idade, uma criança, começa com vômito, que vômitos em jato, com febre alta, né? Então, pessoal, avaliar isso daí também faz parte de exame físico, tá? É, Aí, o que é importante? Quando eles devolverem, né, quando eles entregarem o card para você, em forma, após a sua solicitação do exame físico, ele realizar essa leitura em voz alta. Aí sim eu falo para ler em voz alta, tá? E mencionar todas as alterações encontradas. Pessoal, já vai lendo ali, né? De repente você vai ler um monte de coisa que está normal. Você lê, né? Os normais, né? E tudo bem, vai lendo. Ó, deu alguma coisa que tenha alterado? Ó, o paciente está 37, bom, temperatura 39 graus. Ó, o paciente se encontra febril, tá? Já fala que ele está febril. E tá com febre? Bom, já trata o paciente, né? É interessante, para não ter perigo de esquecer, né? Bom, vou administrar um antitérmico, por exemplo, uma dipirona. Fala qual que vai ser, um dipirona, um paracetamol, tá? Por quê? Porque pode complicar, às vezes esquece de falar e aí complica, entendeu? Então, já anotou, já fale de repente, se possível, já corrige, né? Tá saturando baixo, já oferece a dois para o paciente, tá? Vamos prestar atenção nesses detalhezinhos, tá? Dando segmento. Exames complementares, tá? Exames complementares, a gente vai estar basicamente abarcando dois, né? Que são os exames laboratoriais, tá? Que são os exames de sangue, urina e coisas do tipo, tá? Prestar atenção se tem limite, tá? Em algumas circunstâncias, eles deixam lá
solicite 3, tá? Se solicita 3, pessoal, você pode até solicitar mais, tá? Até oriento que peça alguns a mais, mas que tenha critério e coloque na frente, né, nesses 3 primeiros, o de mais relevância, tá? Pedir os mais importantes na frente, tá? Por exemplo, eu gosto de falar de dengue, porque dengue é bem clássico no INEP, né? Já caiu não sei quantas vezes. Caiu em gestante, caiu em criança, caiu em adulto, caiu em tudo quanto é lado dengue. Então, o que que eles vai lá, né? No exame de dengue, você vai pedir o quê? Ureia-creatinina? PCR? Não, pessoal, vai pedir o quê? NS1, hemograma, que são os mais importantes, né? Então, ter esse discernimento, né? De ver o que é mais importante para o paciente. Depois você pedir 3 ou 4 a mais, ó, solicita hemograma, NS1, sorologia para dengue, né? Rápida, e ureia, creatinina, sódio de potássio, TGO, TGP, beleza, dá para pedir, não vai ter problema, tá? Mas priorizar os mais importantes. E por outro lado, se ele não falar nada, né, só pedir exames laboratoriais e não colocar um limite, pessoal, pede 20, 30, tá? Pede um monte, tá? Para não perder o ponto, tá? A gente vê às vezes aí o colega pede um exame e poderia ter pedido um monte, tá? Então, é bom você ter aí um pacotinho aí de exames laboratoriais pré-formados, tá? E pedir ele, tá? Se não tiver limite, pede um monte, tá? Mesma coisa com os exames de imagem, tá? Atenção se tiver limite de exame, né? Se tiver limite de exame, você vai pedir qual? Padrão ouro, tá? Você pede aquele mais importante, tá? Paciente, por exemplo, ali com uma suspeita de torção testicular. Você vai ir lá e vai pedir um raio-x? Não vai adiantar. Para que vai pedir um raio-x? Entendeu? Vai lá, o que você solicita, né? Um ecodoppler, né? É, isso aí, de vasos. Perfeito, pessoal. Então, se tiver limite, né? Solicite um exame, tá? Pede o essencial, tá? Como já caiu uma vez, um paciente que estava ali com uma celulite periorbitária, né? Ou era orbitária, não lembro direito, acho que era orbitária. Aí tinha que fazer o quê? Tinha que pedir o exame de imagem, teve que pedir o raio-x. Raio-x vai ver alguma coisa? Não, não vai ver nada. Então tem que pedir o quê? Tomografia, tem que ser a indicação certa, tá? Teve quem pediu o raio-x depois da tomografia. Eles até deram o card, mas você não ganhou o ponto, porque foi o segundo exame que você pediu, tá? Então, prestar muita atenção de como vem na sua tarefa, tá? Então, pessoal, a tarefa é essencial. Ter ela muito clarinha aí o que é que você vai precisar, tá? E quando vier, né, esse pacote aí, né, com os exames laboratoriais, realizar a leitura em voz alta, tá? E mencionar todas as alterações encontradas, tá? Se tá com anemia, se não tá, se tá com leucocitose, se não tá, se tá com, por exemplo, uma alteração na diferencial do hemograma, né? Bom, o paciente tá com 20% de eosinófilo. Pô, tem que falar, entendeu? Não é só olhar. Olhou e viu, beleza. Mas se não falar, não dá ponto, entendeu? Então tem que marcar o que é que tá alterado. Oh, PCR de 350. PCR está elevado, tá? Tem que mencionar, tá? Todas as alterações, tá? Depois de feito isso daí, pessoal, né? Aí você já vai ter o quê? Vai estar numa situação que você já vai ter como dar um diagnóstico, né? Faz parte, tá, pessoal? Não esqueçam, tá? De ir lá e caminhando, fazendo o passo a passo. Depois você tem que virar para o paciente e falar o que é que ele tem, tá? Dar o diagnóstico, né? E o que, que eu sugiro, pessoal? Informar como que você chegou nesse diagnóstico, né? Voltando mais uma vez para a dengue, né? Fala assim, olha, senhor João, através da anamnese, o senhor que está com febre, com dor, com cefaleia, dor retroorbitária já faz 4 dias, no exame físico o senhor se encontra febril, um pouco desidratado, e no exame complementar tem aqui um NS1 positivo e tem 96 mil plaquetas, o senhor está cursando com um quadro de dengue, tá? E dengue sempre vai lá e classifica ela, se ela é A, se ela é B, se ela é C, tá? É interessante classificar também. É o exemplo da dengue, tá? Mas o importante, mais importante, é sempre dar o diagnóstico, tá? E muitas vezes eles vão falar mencione diagnóstico diferencial. Se não falar, você fala também. Você pode falar, ó, se não fosse dengue, poderia ser chikungunya, poderia ser outra coisa, poderia ser uma faringite, tá? Poderia ser uma febre a esclarecer, um monte de outra coisa, pessoal. O importante é dar diagnóstico diferencial, tá? Quantos?
quanto sair, quanto sair, porque você não sabe qual que vai estar ali no gabarito, né? Então, se sair 3, beleza. Se agora sair 5, 6, melhor, porque aumenta a sua chance. A menos que venha aquela história, cite 2, tá? 2 diagnóstico diferencial. Não é muito frequente, tá? Mas pode acontecer. Prestar atenção nisso daí, tá? O importante é mencionar vários, tá? Para aumentar a sua chance de pontuar. E que é essencial, pessoal, que não pode faltar. Depois que você deu o diagnóstico para o paciente, tem que falar o quê? Conduta médica. O que a gente está falando aqui, né? Beleza, o paciente, vamos supor, está com dengue, né? Beleza. Qual que é a classe que ele está, né? A classificação dele. Esse paciente, né? A condição clínica dele permite um tratamento ambulatorial? Permite, doutor. Perfeito. Tá. Como que vai ser esse tratamento ambulatorial? O que você vai deixar indicado para ele, né? Dipirona, por exemplo, né? Um antitérmico, um antiemético, uma ondansetrona, uma bromoprida. O que mais? Hidratação, soro de hidratação oral. Beleza, isso é a parte medicamentosa, mas tem que ter mais coisa? Tem que ter, pessoal, tem que ter o quê? Sinais de alarme, tá? Ó, se você começar com sangramento nasal, com muita dor abdominal, apresentar episódio de lipotimia, visão embaçada, vômitos incoercíveis, passar os sinais de alarme, tá? Aqui falando em dengue, mas pensando no quadro clínico que tiver na prova de vocês no dia, tá? E mencionar, tá? E, por exemplo, né, se for, né, um tratamento ambulatorial, muitas vezes é interessante, ó, citar para um controle em 24 horas, 24 horas não, geralmente, tá? Mas, a menos que seja ali uma dengue, né, que você vai ter que fazer um acompanhamento mais estrito, né, que é na gestante, tá? Mas, de forma habitual, né, 48 horas, 72 horas, um controle, tá? Para ver como esse paciente está evoluindo. Principalmente se tiver aonde? Na UBS, tá, pessoal? Na UBS aí tem aquela característica daquele tratamento longitudinal, onde você vai ter que dar aquele aporte para o paciente, né? Aquela assistência, né? Então, definir o tratamento, passa as indicações, sinais de alarme, quando retornar, se necessário, né? E sempre orientar depois aí com controle aí, né? Com o médico de cabeceira, né? É interessante, tá? Agora, por outro lado, né, se a sua conduta médica, esse paciente está grave, ou ele tem algum fator de risco, algo, né, que justifique a internação dele. Então, pessoal, tem que falar, ó, senhor João, o senhor vai ter que ficar internado, tá? E falar o porquê. Porque você tá assim, né? Ó, você tá com 20 mil plaquetas, né? Narizinho sangrou, tá muito desidratado, tá com muita dor abdominal. Explicar para ele por que que vai ser internado, tá? E quais vão ser as condutas, né? Porque a conduta inicial do paciente quando interna é daquele médico que interna. Esse vai ser o médico prescritor. Vai deixar as indicações, ó, vai deixar a hidratação, tá? Se puder falar como vai deixar, melhor. Vai deixar a medicação para febre, de pirona. Cuidado também só falar medicação para febre, porque você pode se complicar, tá? Um antipirético, coma, de pirona, tá? Procurar sempre mencionar. Dose, tenho que falar dose? Pessoal, dose habitualmente eles não perguntam. Agora, se é uma dose que você tem aquele manejo do dia a dia, que você não vai errar, pô, fala, você não vai perder nada, entendeu? Só não vai se arriscar, né? Vai lá falar assim, e mistura, né? Um antibiótico que você não usa sempre, sei lá, uma doxiciclina. E vai lá e manda, ó, 1.000 miligramas por dia de doxiciclina. Pô, aí você se complicou. Se é uma coisa que você não tem aquele manejo, né? Aquele manejo claro, não indica. Agora, 500 miligramas de pirona a cada 6 horas. Pronto, fácil, né? Uma coisa corriqueira, né? Então, se é aquela medicação que você tem muito manejo, eu acho interessante assim, você até falar, tá? Em algumas circunstâncias, né? Por exemplo, né, no paciente internado, fala via, né? É endovenoso, né? Porque você vai estar internando esse paciente, né? E fala, tratamento endovenoso, tá? E prestar muita atenção, né, pessoal, quando você for internar, se for um quadro urgente, né, como já caiu várias vezes, né, paciente, por exemplo, cirúrgico, né, abdômen agudo, né, um escroto agudo, e for um quadro urgente, pessoal, você tem que remarcar, deixar muito importante isso daí, bem claro na sua prova, que é urgente, né? Que você vai solicitar a avaliação do cirurgião urgente, ou então que esse paciente necessita ser encaminhado de forma urgente para um centro cirúrgico, né? No caso, uma apendicite, né? Se for uma perfuração abdominal, ou então um paciente infartado que necessita aí fazer
uma conduta, né, um cateterismo ou alguma outra coisa, pessoal. Sempre que for alguma urgência, deixar frisado, né, nisso daí, na prova, tá? Porque vale ponto, tá? E eles pegam no pé disso daí, tá? Se você não deixar bem clarinho aí que você quis internar, mostrou que é uma urgência, né? Uma urgência médica, ou emergência médica, depende, né, do caso clínico, e falar que essa consulta tem que ser urgente, tá? Da especialidade, né? Seja cirurgia ou seja alguma outra, tá? Neuro, cardio, falar que vai ser urgente, tá? Não é só internar e deixar, né? Porque muitas vezes você interna o paciente está até compensado, o especialista passa no outro dia, tá? Então, muito atento a isso, tá? E uma coisa, pessoal, que a gente vem planejando, né? E na verdade, planejando, pensando, né? Segundo as novidades, né, que o INEP já divulgou, né, que vocês devem ter acompanhado também, eles tiraram, né, nessa essa primeira fase, né, aquela segunda instância, né, que era a prova dissertativa, né. Como eles tiraram, né, o CRM foi atrás, falou: "Pô, vocês tiraram, vai deixar sem, né?" Aí o que que eles fizeram? Não, 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 a gente não vai facilitar para eles, a gente vai complicar para eles, né, vai tirar desse dia, né, porque vai ficar só a múltipla escolha na prova, né, como inicial, né, no primeiro dia, e depois, no dia que vocês forem fazer a prova prática, né, o que que a gente está pensando, né, que eles podem tomar, tá? Podem agregar, né, que eles já mencionaram que vão fazer, é colocar essa parte aí nesse mesmo dia, tá? Por estação, né? E falar para vocês assim, escreverem, né? Escrever o diagnóstico, tá? Ou fazer, sei lá, escrever as solicitações de exame dentro de um papel, tá? No papel você vai lá, escreve, quero hemograma, ureia, creatinina, tá? E entrega. Ou pode fazer a prescrição, né, do antibiótico, ou a prescrição do tratamento de forma completa, né? O paciente com dengue, né? Você vai fazer a prescrição lá e escrever qual que vai, dois, qual que vai. E sem prestar atenção, pessoal, que aquilo ali é uma prova. Então você vai ter que fazer o quê? Põe nome, tá? Se possível, né, colocar uma identificação, por exemplo, CPF ou data de nascimento, tá? Tá atento a isso daí, pessoal, porque vocês estão sendo avaliados ali, tá? Que mais que eu pensei, assim, que eles podem chegar a perguntar, tá? Preencher algum documento para esse paciente, né? Fazer uma declaração de óbito, tá? O paciente que veio a falecer, né? Que você estava dando aqueles cuidados iniciais, o paciente de um quadro agudo, ou não, aquele paciente que você já fazia acompanhamento de longa data, que ele já estava em cuidados paliativos na casa dele, e tem que fazer a DO, tá? A declaração de óbito. Ou o CAT, né? Um comunicado de acidente de trabalho, pode ser feito também, tá? Várias coisas eles podem estar abordando, né? De forma a complementar, né? A prova de vocês. E tudo isso daí, pessoal, leva tempo. E vai ser uma coisa nova, tá? Como vai ser algo novo, né? Então vocês vão ter que estar muito atento aí de como se expressar. E prestar atenção com o quê? Com cuidado com a letra, tá? Eu coloco aqui relatório. Mas o que você quer dizer com relatório? Pô, a gente que trabalha no posto, né? Vira e mexe, a gente tem que tá fazendo algum relatório para o paciente, né? Aquele paciente lá que tem múltiplas comorbidades, que ele vinha trabalhando e desde então não conseguiu mais executar suas tarefas, né? Aí ele vai precisar de uma avaliação aí para ver se consegue uma aposentadoria ou se consegue alguma licença, né? De repente pode ser ter alguma coisa aí, preencher um relatório desse paciente que vem nessa condição clínica, né? Você vai lá, faz o diagnóstico dele, paciente com depressão, por exemplo, depressão grave, que você vê que ele não tem condições de trabalhar, porque ele está oferecendo perigo a ele ou a outras pessoas. Pô, esse cara você vai ter que afastar ele, entendeu? E pode ser que tenha que preencher algum relatório, tá? Pode ser outras coisas? Pode, pessoal. Como é algo novo, né? Eles podem perguntar qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. E recomendações gerais. O que que eu menciono isso daqui, né? Pessoal, de repente aí, dependendo, né, do quadro clínico, se for um paciente aí, por exemplo, COVID. Pô, paciente com COVID você tem que isolar, só COVID? Não. Qual? Por exemplo, conjuntivite também, você não pode deixar esse paciente lá no trabalho, no meio, porque pode passar para outros colegas, né? Então,
Tá atento também a essas condutas médicas, tá? Que podem ser abordadas na prova de vocês, tá? Tá atento, né, à profilaxia de contato, se é um paciente que está com a meningite, aí ficar atento, tá? Notificação, pessoal, pela barba do profeta. Na dúvida, notifica, tá? Notifica até dedo quebrado, mas notifica. O importante é não faltar, pessoal. A gente vê aí, às vezes, assim, os colegas ficam um pouco nervosos e esquecem de identificar de notificar. Pessoal, deu o diagnóstico, ficou na dúvida, notifica, tá? Notifica. Mais vale notificar de forma errada, né? Você não vai perder ponto, do que não notificar, que aí sim você vai perder ponto, tá? E, eventualmente, aí, o tratamento também dos contatos próximos, né? Dependendo da doença que for o diagnóstico, tá? E aquela coisa que eu já falei, né? Sempre que tiver na UBS, a longitudinalidade, né, desse tratamento, né? O acompanhamento a longo prazo do paciente. Então, agendar um retorno, tá? Manter, né, esse contato, né, esse elo com o seu paciente, tá? E, pessoal, importantíssimo, tá? Olha, isso daqui pode ajudar mais do que vocês imaginam. Chegou ali, né, nos 9 minutos, você tá um pouquinho enroscado, tá um pouquinho justo no tempo, pergunte se ele tem alguma dúvida, tá? Tem alguma dúvida? Para tudo que você está fazendo. Tem alguma dúvida? Porque essa dúvida, muitas vezes, é um disparador que ele vai te ajudar, tá? Então, pergunte se tem alguma dúvida, tá? E sempre o quê? Orientar os sinais de alarme, tá? Sinais de alarme é essencial para qualquer paciente, tá? E, pessoal, por último, tá? Não desperdice seu tempo. O que que eu quero dizer com isso? Pessoal, vocês pagaram, tá? Vão pagar para fazer a prova, tá? É uma prova que tem seu certo custo, né? R$ 4.000 é um dinheiro interessante, tá? Então, utilize até seu último segundo, tá? Se vamos supor, o que que eu quero dizer com isso? Você foi lá, fez a estação, com 5 minutos você já acabou a estação, tem coisa errada, tá? Provavelmente você saltou alguma coisa, porque eles fazem as estações para durar aí em torno de 8, 9, até 10 minutos, tá? Então, se você fez em 5, cara, tem coisa errada. Então volta, né? Volta lá, leia seu card novamente, leia onde você está, leia suas tarefas, preste muita atenção, tá? E não fique lá só sentado assim, esperando, tá? Procura cavucar coisa, pergunta, conversa com o ator, fala, ó, tem mais alguma dúvida, ficou alguma coisa, volta no exame, vê se não faltou algum exame, tá? É, de repente aí, se volta a ler os resultados para ver se, será que eu não saltei alguma coisa? E por último, pessoal, é uma recomendação que eu dou, tá? Esse aqui é de amigo mesmo, tá? Na prova, tá? Se vocês forem fazer lá, né, um quadro clínico, né, veio lá uma estação bem sugestiva de um diagnóstico, que é um diagnóstico muito claro para você, né? Por exemplo, dengue, né? Vocês viram que eu gosto de começar na dengue, né? Então vem tudo apontando para dengue, tá? Vem tudo apontando para dengue. Aí do nada, você fala, cara, será que é dengue mesmo? Será que não é, sei lá, uma leucemia? E vira para um diagnóstico nada a ver? Pessoal, não faça isso. Tá? Não faça isso. Continua, tá? Continua na linha de raciocínio, tá? Que nem a prova de múltipla escolha. Se você for lá, leu um monte de vezes, você vai lá e muda, você vai errar, tá? Então não mude seu diagnóstico, pessoal. Não mude o diagnóstico que você vê, trabalhou nele durante 8 minutos. 5 segundos do final, você vai falar que é uma coisa nada a ver? Não, não faça isso com vocês, pessoal. Eu já vi, tá? Já vi pessoas que tinham feito uma estação perfeita, chegou lá no final, deu o diagnóstico certo, depois mudou. E aí errou, acabou perdendo um monte de ponto, tá? Porque vai ficar o último que vocês falarem, entendeu? O último que vocês derem como diagnóstico é o que vai ficar para a prova de vocês. Então, não mudem, tá? A menos que vier alguma coisa muito esdrúxula, né? Que vem lá um plá, né? Um carimbo, que você não tem como falar, que não tem como, né? Agora, se é algo que dá dúvida, não mude o diagnóstico, tá, pessoal? Bom, pessoal, termino a aula aqui, tá? Essa aula vai ficar gravada para vocês. Eu fico à disposição para perguntas, tá? A gente procurou fazer assim com vídeos, tá? E bem claros, assim, tranquilos, para ter mais tempo, tá? Para você poder assistir mais de uma vez, tá? E não atrasar, né, as mentorias aí no dia que for iniciar as mentorias. Eu fico à disposição, tá?
Se alguém tiver alguma dúvida ou pergunta, pode ser pelos canais aí do CRM, ou pelo Instagram, tá? Ou até mesmo pelo grupo aí de forma direta, tá? Entrar em contato diretamente comigo. Deixo um grande abraço a todos vocês e vamos lá, pessoal. CRM na mão, essa prova é de vocês.